Fala galera, boa noite. Vou chamar a Carol para o nosso bate-papo de hoje. Olá, Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo? 100%. E você? Tudo certo também. Show de Animada para nossa bola. live. Falar de nutrição eu fico animado. A nutrição e corrida ainda, aí que eu animo mais ainda, né? Eu gosto demais de falar sobre isso. Com certeza uniu, né? Dois temas bons. Exato, exatamente. Hoje, para quem gosta de correr, para quem gosta de nutrição de um modo geral, vou passar bastante informação. A Carol também vai passar bastante informação da prática dela, do dia a dia dela. E a gente pode começar, Carol? Podemos? Tava aqui mandando pro pessoal. Perfeito. Vamos se apresentar. Quem é você? Conta aí pra galera. Então, eu sou formada, né, na área de comunicação, já trabalho com isso há alguns anos. Outro dia eu estava até brincando que já fazem mais de 12 anos de formada, muito tempo. Caramba, que legal. Sim, e aí trabalho, né, com a parte de marketing digital, produção de conteúdo para redes sociais. E no ano passado eu comecei a graduação de educação física, que também é uma paixão, né? É, praticar atividade, exercício físico, a parte da saúde também me interessa muito. Então, estou encantada com o curso. Espero Massa, ajudar massa aí. muitas pessoas com essa parte. Não, show de bola. Com certeza deve ter gente aí que te segue, então vou fazer a minha apresentação também, né? Para quem não me conhece, eu Claro. sou Jefferson Gonçalves, nutricionista esportivo, viciado em corrida, apaixonado por corrida de rua. Hoje eu atuo aqui no Espírito Santo, em Vitória, mas também vou até Minas, faço atendimento em Minas e atendo uma leva muito grande de corredores, né? Minha paixão por corrida é tão grande que as pessoas conseguem se identificar, né? Eu acho que isso é bem legal. Você ser nutricionista e também mostrar a sua prática, isso acaba gerando um vínculo. A pessoa se sente um pouco mais confortável, né? Para poder estar indo atrás desse serviço. Então, eu sou formado aí já tem 4 anos, 4 anos de formado. Logo que eu terminei a graduação, já emendei uma pós. E sempre, desde o início do curso, o objetivo era a nutrição esportiva. Sempre foi isso. Então, é buscar a área esportiva, né? E aí foi a paixão pela corrida. Começa a correr, começa a ver o esporte, um esporte muito bacana, que traz... eu sempre fui competitivo, né? Então, traz essa competição. Somente você Uhum. está correndo ali, passa uma pessoa mais velha, você não quer perder. Com Sempre tem certeza. essas coisinhas, né? E é isso. Então, entrando mais a fundo aqui no nosso assunto, se você me permite, é claro, eu queria já começar a falar antes da a gente ir para perguntas ou qualquer outro tema, uma abordagem da parte nutricional que é fundamental. As pessoas precisam identificar, quem estiver já escutando, agora atenção que essa parte é um pouco mais técnica, mas eu vou tentar falar uma forma mais simples para conseguir a galera entender. Todo corredor que treina tanto por planilha ou sem planilha, sem uma ajuda de uma assessoria, um profissional, ele sai de casa e vai correr sempre querendo dar o máximo quando não tem planilha. Quando tem planilha, ele segue ali aquela velocidade, né? Então, assim, a Uhum. pessoa precisa entender uma coisa que a nutrição tem, que é qual é a intensidade do treinamento. Esse é o ponto-chave para você saber o que você tem que comer antes e o que você tem que comer depois. A intensidade e o volume do treino. O que isso significa? Exemplo, se você vai fazer 10 quilômetros e uma coisa que seja confortável para você é correr 10 quilômetros para 1 hora. Então, esse é seu treino. Quando você começa a fazer esse movimento, essas contrações musculares, o seu corpo tem 3 vias de produção de energia. A via, quando está muito fraco, muito lento, é a via
que a gente chama de beta-oxidação, que seria a produção de energia através de gordura. Então, a intensidade leve, a predominância, nosso corpo utiliza todas as vias, né? Tanto gordura, quanto carboidrato, quanto proteína, mas existe uma predominância de acordo com a intensidade. Então, a predominância, quando você está correndo de forma leve, é a beta-oxidação, que seria a fonte de gordura. Então, seu corpo utiliza mais gordura nesse momento. Quando você sobe sua intensidade, então você sai ali de 1 hora, que seria uma coisa leve, nos 10 km, para 55, 54, 55, você começa a entrar numa demanda energética que seu corpo vai precisar utilizar tanto gordura quanto glicose, seria os carboidratos. Então aí você começa a pensar, pô, hoje o treino é moderado. Então, cara, precisa aumentar um pouquinho a dosagem de carboidrato, porque a predominância da via lá vai ser glicose. E quando esse treino é só força, é só intensidade, é treino de tiro, ou então os seus 10 quilômetros rápidos mesmo, num VO2 bem elevado, a predominância vai ser só glicose. A demanda energética é muito alta e seu corpo, para produzir energia, ele utiliza o macronutriente, que é o carboidrato, para transformar aquilo em glicose e assim produzir essa energia. Então, a pessoa precisa entender isso. Toda vez que chega no consultório, eu sempre explico essa etapa, né? Porque a partir do momento que ela estiver sozinha em casa, se ela estiver sem acompanhamento nutricional, ela consegue tocar a vida dela sozinha. Ela não precisa ficar sempre indo no nutricionista. Então ela, pô, já sei que amanhã vai ser treinamento de tiro. Cara, tiro é o seu máximo ali, né? E se eu tenho um intervalozinho de um tiro pro outro, mas é o seu máximo. Então, você só vai utilizar predominantemente glicose. Se você não comer carboidrato, provavelmente esse treino não vai ser na intensidade que deveria. Então, isso é só uma primeira introdução que as pessoas precisam entender. Resumindo, treino leve, a predominância é gordura, treino intermediário fica entre gordura e carboidrato, e treino sempre intenso é sempre carboidrato, a predominância da vida. Então, essa é a parte mais técnica, mas a galera consegue entender. A partir disso, as coisas começam a fluir, né? Você chegou a ver perguntas aí na sua caixinha? Eu tenho umas anotadas aqui. Então, as perguntas que eu trouxe, elas são mais abrangentes, digamos assim. O pessoal perguntou muito sobre foco, né? Como focar na alimentação saudável, pessoas que têm dificuldade para manter isso. E até a questão do pré-treino também, muita gente perguntou o que comer antes, né? Bacana. Bom, show de bola. Vamos falar disso então. Então, olha só. Pré-treino, a galera sempre fica presa no que você come 30 minutos antes. Uhum. Então, vou correr 6 horas da manhã, o que eu tenho que comer 5h30, 5h20? Muita gente consome um determinado alimento que tem uma qualidade boa para aquele momento. Por exemplo, o cliente fala assim, Jefferson, eu estou consumindo batata doce antes do treino. É bom? É ótimo. Batata doce é uma excelente fonte de carboidrato. Só que a pessoa precisa entender o processo digestivo. Precisa entender não, mas ela tem que ter uma noção da questão de tempo do processo digestivo. Se você come batata doce 5h30 da manhã e começa a correr 6 horas, você vai rodar, sei lá, 40 minutos de treino. Não dá tempo dessa batata doce fazer a digestão, cair no seu sangue e você utilizar aquilo como fonte de energia. Ou seja, você não vai usar aquilo como fonte de energia. Você vai chegar no seu treino saciado por conta do que você comeu que está no seu estômago, mas lá na hora, realmente, a parte fisiológica, você não consegue utilizar aquilo como fonte de energia. E aí, o que deveria ser o certo? O pré-treino, Carol, importantíssimo é o que você faz de 4 a 8 horas antes. Essa é a principal refeição, de 4 a 8 horas antes. Então, se você treina 6 da manhã, o que você comeu na noite anterior, que vai ser a fonte principal de energia que vai estar lá dentro do seu músculo, já para fazer a produção de energia quando você começar a correr. O que você come 30 minutos antes do seu treino é a alimentação que vai manter a sua glicose estável. Então a pessoa precisa entender isso. Não adianta comer um alimento que seja muito saudável, igual o exemplo da batata doce, só que o processo digestivo dela é lento. Então
você não vai utilizar aquilo como fonte de energia. E pensando ao nível mais profissional, se podemos dizer assim, existe um outro fator que é chamado na literatura de troca sanguínea. Quando você está fazendo um treinamento forte ou moderado, a boa parte do seu sangue vai para seus músculos ativos, né? Perna, abdômen, braço. E se você tiver alguma coisa no seu estômago fazendo digestão, o seu corpo precisa ter sangue nessa região para o processo digestivo acontecer. Ou seja, você deixa de colocar uma quantidade boa de sangue nos músculos ativos, ofertando ali nutriente e oxigênio, que é o principal para que você tenha bom desempenho, por conta de um alimento que você comeu errado, se podemos dizer assim, né? Então, a principal refeição é que você faz de 4 a 8 horas antes. O que comer nesses 30 minutos? Uma coisa que não pode de forma nenhuma. De jeito nenhum não pode. Fibra, excesso de fibra, proteína e excesso de gordura. Isso não pode de jeito nenhum. Então, fibra seria pão integral. Aí, tem a questão do tempo, né? Se você 30 minutos que a gente está falando. Então, pão integral, excesso de aveia, ovo, a própria batata doce que eu acabei de falar. Isso se você vai comer 30 minutos antes, demora para fazer digestão. O corpo não consegue fazer digestão rápida e liberar esse macronutriente no seu sangue para que seu corpo consiga utilizar isso como fonte de energia. Então, não dá para você utilizar essas fontes. E isso gera desconforto, gato. Quem nunca sentiu desconforto gato durante a prova, né? Uma prova, treino. Você precisa sempre ter isso em mente, né? Não pode de forma alguma consumir a quantidade X, ou isso precisa ser calculado individualmente, de fibra, de proteína e de gordura. Então tem gente que toma leite antes de correr. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ovo. Ah, mas eu me sinto bem. Beleza, ótimo. Talvez você já se acostumou. Só que pensando em desempenho, você não vai conseguir ter nenhum. Se você correu ali, comeu 2 ovos antes de correr, isso acontece muito, né? Muita gente faz isso. Você vai saciado, você não vai com fome, mas você também não tem desempenho. Porque aquele ovo ali está fazendo com que você tenha um processo digestivo lento e principalmente com que você retenha uma quantidade boa de sangue para aquela região, perdendo aí oxigênio e nutriente para os músculos ativos, né? Então, fibra, proteína e gordura não é interessante consumir. Aí, exemplos, né? Talvez o pessoal está querendo saber aí o que pode ser consumido. Normalmente eu prescrevo muito, e eu particularmente uso muito, suco de uva integral. O suco de uva integral, eu falo que a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. O suco de uva integral, ele te oferta aí em 200 ml, dependendo da marca, de 30 até 35, 40 gramas de carboidrato. Isso é o suficiente para você poder fazer um ótimo treinamento. E é 200 ml, é um copinho, né? Então, assim, não gera tanto desconforto. É líquido, absorve rápido. 15, 20 minutos, isso está no seu sangue. Então, não te dá nenhum desconforto. Não te gera nenhum desconforto. E se começar a sentir desconforto, você acrescenta um pouquinho de água nesse suco de uva para dar uma diluída nele, que às vezes ele é muito forte, né? Que só tem uva ali. O outro fator além do carboidrato, a disponibilidade de energia, é que a uva é riquíssima em antioxidantes, através dos polifenóis. Antioxidante seria... deixa eu fazer uma analogia que a galera vai entender. Seria os policiais que prendem o bandido. O bandido é o radical livre, que seria as impurezas que o nosso corpo produz, através do exercício, através da má alimentação, através do ar. Isso é cancerígeno, isso gera estresse oxidativo, né? Diminui a recuperação, esses radicais livres. O nosso corpo precisa eliminar esses radicais livres. Isso, a substância que elimina se chama antioxidante. Então, através das frutas, vegetais, e o suco de uva é riquíssimo nisso. Então, você está tomando um suco de uva que vai melhorar o seu desempenho, já no treino imediato, e automaticamente já libera a matéria-prima para a sua recuperação. Então, você começa o treino já com substrato para recuperar o que você vai acabar de lesionar ali. Então, é perfeito o suco de uva. Aí tem outras coisas, né? Banana com mel, pasta de amendoim em pequena quantidade com a banana, tem torrada. Então, tem uma leva de
de opções, né? Aí vai do hábito de cada um. O que normalmente você consome, Carol? Então, Jefferson, eu ia até falar isso, sobre a minha experiência, né, com o seu trabalho, inclusive. Eu senti há algum tempo que eu estava perdendo o meu desempenho. E eu treinava direitinho, né, seguindo a planilha, conforme o meu treinador tinha passado, e não conseguia render, mesmo dormindo bem, achando que eu estava me alimentando bem também. E você indicou algumas mudanças pontuais que fizeram muita diferença para mim. Uma delas foi a refeição noturna, porque eu terminava de me alimentar muito cedo, então no dia seguinte eu não tinha energia suficiente para manter o ritmo. E a refeição da manhã também, que se acrescentou o suco de uva, a banana, né? Que são mais leves, mais fáceis de digerir, como você disse. E eu senti isso na prática. Meu desempenho já melhorou em poucos dias. Eu até É comentei rápido, um né? dia, é muito rápido. No primeiro dia que eu que eu segui o plano, no dia seguinte eu fui fazer um longão. E meu desempenho já foi muito superior ao que eu tinha feito na semana anterior, que era a mesma distância. Então eu falei, gente, realmente estava bem errada a alimentação, por mais que a gente ache que não, né? Achei que Sim, eu estava sim. tudo certinho. É engraçado porque é rápido, é na hora. Tipo, se você fizer certo hoje, amanhã você já tem um benefício. É muito rápido. Aí as coisas vai fluindo, né? De acordo com a planilha, de acordo com a parte cardiorrespiratória, etc. E é engraçado você falar disso daí, que é muito comum as pessoas acharem que estão comendo muito. Sozinho, sozinho que eu falo assim, sem orientação nutricional, sem o apoio de algum profissional, você não consegue ter noção do que é muito para você. O que meu Uhum, corpo precisa? Qual que é a quantidade de proteína, de carboidrato, etc., que meu corpo está precisando naquele momento? Se eu vou fazer um treino longo, o que eu preciso comer antes? Isso são dúvidas assim de muita gente, muita gente. Acha que às vezes, no seu caso, né, consumia uma refeição muito cedo e ficava ali um período de jejum longo. Nesse jejum, é até importante falar para a galera que faz esse jejum sem ver, né? Então a pessoa às vezes termina a última refeição 7 horas, 7h30 e vai treinar às 6 horas da manhã no outro dia. Então ela come à noite uma quantidade pequena, pequena não, mas ela come uma quantidade que ela acha que seria o suficiente para ela. Só que o período de jejum que ela vai fazer, o corpo, ele continua ativo. Então o corpo uhum, ele precisa se manter ativo e para isso ele vai retirando as reservas, né, as moléculas de glicose que está no seu músculo que você acabou de comer. E aí você come aquela quantidade, passa esse período de jejum, perde boa parcela daquilo que você comeu para o seu corpo se manter estável durante a noite, ali, seu sono. E quando você chega de manhã, seus estoques já estão bem reduzidos. Ou seja, você come achando que está bom, mas não está. Aí tem o jejum que piora a sua situação de questão de reserva de energia. Você chega de manhã, às vezes você corre em jejum, você come só uma bananinha. Então, o erro mesmo foi na noite anterior. Então, para quem corre de manhã, a principal refeição, que é o pré-treino, né, é 4 a 8 horas antes, ou seja, a noite anterior. Então, isso já é até legal você falar para a galera poder ver que realmente a prática é rápida. Você muda e um dia, 2 dias, 3 dias depois as coisas já estão aparecendo, né, de mudança. uhum. E outra coisa interessante também, que a gente conversou em outra oportunidade, foi a questão da recuperação do corpo, né, Jefferson? Que a gente também precisa se alimentar com fontes que vão colaborar para isso. Muitas vezes a gente não sabe o que comer depois do treino para ter essa recuperação. Acho que é interessante você falar um pouquinho para o pessoal a respeito disso também. Perfeito. Eu começo já, qualquer pessoa que busca o meu serviço, e isso eu apliquei em mim, tudo que eu faço hoje, eu sempre apliquei em mim, eu pego a teoria, aplico isso em mim e depois eu jogo isso para o cliente, né? A recuperação é o principal. Muita gente pensa, melhorar a performance, correr mais rápido, etc. Mas ninguém não, mas as pessoas deixam um pouquinho de lado a parte recuperativa. Se você treina e recupera bem, automaticamente o seu próximo treino, ele tem grande chance de ser eficiente. Se você treina e não recupera, você já tem uma barreira para a performance do próximo treino. Então, a recuperação, a gente começa a pensar qual que é o volume da semana, quantos quilômetros que essa pessoa está fazendo na semana, qual que é a rotina dessa pessoa, que às vezes
a pessoa faz um treinamento de força também junto, né? Às vezes treina corrida, treina musculação, treina crossfit, etc. Então ela tem outras micro lesões acontecendo. E aí você pega essa rotina dessa pessoa, calcula a quantidade uma estimativa de gasto calórico dela, e a partir desse momento você começa a introduzir uma alimentação que seja eficiente para ela recuperar. Então, no seu caso, eu já identifiquei mais ou menos como é que está sendo a sua semana de treinos, do volume, né, de treinamento, e aí você calcula isso, ó. Se ela está treinando terça, quinta e sábado. Terça e quinta é uns treinos de, no máximo, 10 km, de 40, 50, estourando 60 minutos. Então você já começa a pensar o que pode ser feito depois. E aí a pessoa tem que comer. O medo de comer que acaba atrapalhando essa recuperação. Então, carboidrato. Ponto. Não tem, eu vou tomar o quê? Eu vou. Não, é comer. O que seria um pós-treino raiz, assim? Pão com ovo. A galera se amarra, pão com ovo. Eu sou apaixonado com pão com ovo. É um dos melhores que tem. E a pessoa fica assim, quê? Pão com ovo? Não. Como assim pão com ovo? Tem que comer pão com ovo. Eu posso comer pão com ovo, né? Aí eu explico por quê. Quando você termina um treinamento, uma sessão de treino forte, você começa a ter... você precisa ter moléculas de glicose para recuperar aquela musculatura. E aí, quando você começa a trabalhar uma recuperação eficiente, você disponibiliza glicose rápida, imediata, que tenha pico de insulina. Isso é farinha branca ou glicose rápida de carboidrato rápido, que não seria de lenta absorção, né? Que seria de rápida absorção, não tenha fibra, etc. E aí você pensa, o que pode ser isso? Pão com ovo. E você vai colocar pão, seria farinha branca, então vai absorver rápido aquela glicose, vai recuperar rápido o que você está precisando. E você precisa de uma quantidade de proteína também, para começar a recuperar os tecidos. E aí você oferta o ovo. Então você faz essa junção, né? De pão com ovo, você está recuperando eficiente. Dependendo do treino, a pessoa tem que comer um pão com mais uma fruta e mais um suco. Ou a gente faz um cálculo aí de 1 a 1,4 gramas por quilo de peso, né? Então, abrindo uma calculadora aqui, se você pega um peso, sei lá, 70 quilos vezes 1,2, isso é 84 gramas de carboidrato. Um pão francês, por exemplo, tem mais ou menos 30 gramas. Então, essa pessoa aqui, ela poderia comer até 2, tranquilamente. E ela estaria... ela não ia engordar, como as pessoas acham, muito pelo contrário, ela estaria recuperando com uma eficiência muito grande o corpo dela. E quando ela para de ter medo de fazer isso, ela começa a aplicar, ela começa a ver a mudança muito rápida no corpo. Caramba, antigamente eu ficava quebrado, e agora eu tô ficando inteiro. Eu terminei o treino de manhã, tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, e chega à noite eu tô inteiro. Antigamente 6h30, 7 horas eu tava morrendo de sono, e agora eu tô bem. Então as coisas começam a fluir de uma forma mais simples. Né? A disposição é outra, exatamente. E de uma forma simples, né? Depois ela terminou de café da manhã dela, ela come uma fruta no meio da manhã, ou depois ela vai para o almoço, arroz, feijão, macarrão, batata, aí começa a entrar os hábitos, né, que ela já tem, né? A pessoa já tem o hábito de comer sempre arroz e feijão. Beleza, arroz e feijão que a gente vai continuar trabalhando com isso. E assim vai indo. E o processo recuperativo é isso. Você ofertar uma quantidade certa de macronutrientes para o corpo dessa pessoa de acordo com o que foi o treinamento, né? Por isso que a sua dieta, Carol, é a sua dieta. Não é a minha. Então, que hoje eu até te perguntei, né? Normalmente, qual que é o pace que você está correndo? Estou correndo X. Então, X, a estimativa de gasto é isso aqui. O estrago fisiológico vai ser isso aqui. Então, é essa quantidade aqui que você precisa para recuperar. E aí, isso é individual. Né? Eu lembro uma informação muito bacana, os amantes da corrida, 2018 ou 2019, que Eliud Kipchoge bateu o recorde da maratona na maratona, né? Foi em Berlim, 2 horas e 1h39, alguma coisa assim. E nesse dia ele consumiu 220 gramas de carboidrato. Nossa, 220 gramas é muita coisa. Em 2 horas é muita coisa.
Aí não lembro se você assistiu essa prova, mas tinha um carinha que ficava entregando água, garrafinha para ele, né? E essas garrafinhas que eram a quantidade de carboidrato, né? Então, assim, ele para manter aquela velocidade, ele precisava consumir aquela quantidade enorme de carboidrato, porque, fisiologicamente falando, não tem como a pessoa se manter a 22, 23 km por hora em jejum. Não dá, a conta não fecha. E para recuperar, se 200 foi só para correr, imagine para recuperar. Então aí começa o processo, né? Ele começa com o consumo maior de carboidrato. Ele é outro caso, né? Não Fora é um ser humano, né? mas é É fora da interessante, curva. né? Mas é Uma interessante ver o curiosidade. preparo dele e a necessidade também que a gente tem, né? De ingerir o carboidrato, adequando a distância que vai correr, ao pace, né? Exatamente. Essa questão das quantidades vai de acordo com o que você está treinando, né? Igual eu expliquei no começo da live, as intensidades que predominam a via que você vai utilizar. Pô, vai fazer um treino levinho, cara, não precisa você consumir essa quantidade toda de carboidrato. Você não vai gastar isso. Provavelmente você vai acumular. Então aí você reduz, aí é onde que entra a periodização nutricional. Essa é o trabalho que o nutricionista deve fazer, né? Identificar a planilha de treino e montar o planejamento de acordo com a planilha. E é interessante porque o pessoal ele fala muito, né? Uns querem correr em jejum, outros não querem carboidrato. Então, assim, é muito importante a gente falar isso para o pessoal entender o que o corpo demanda, né? Antes do Exatamente. treino, depois. Muita gente tem dificuldade em entender isso. Exatamente. E tem gente que corre para emagrecer, né? Muita gente, na verdade, corre. Vou começar a correr para emagrecer. E a pessoa começa a pegar gosto. Essa questão de você correr para emagrecer, quando se alinha a quantidade certa de carboidrato, de nutrientes de modo geral, de calorias de modo geral, e o tanto que você está gastando, você começa a perder peso muito rápido. Muito rápido. E eu falo por conta própria, né? Eu perco peso muito rápido. Então, eu começar a treinar certinho, começar a alimentar certinho, que o peso despenca. E isso não... Tem gente que fala, mas é porque você é novo, tal, tem questão da idade. Cara, não tem. Eu tenho uma cliente, que é a Maria Aparecida, ela tem 50 e poucos anos. 52, eu acho, uma coisa assim. É a minha recordista de perda de peso dentro do consultório. Ela perde muito peso. Muito peso, assim, facilmente. Porque além da disciplina que ela tem, a dieta está muito alinhada. E aí essa questão do peso é fundamental para quem quer melhorar a corrida, né? Então a pessoa fica assustada. Caraca, eu tô comendo muito mais e tô emagrecendo. Como que isso é possível? Que magia é essa? Sei como é, viu? Porque realmente a corrida foi uma das coisas que mais me fez emagrecer, né? Eu não estava muito acima do peso quando eu comecei a treinar com mais regularidade, não, mas mesmo assim ainda tive uma perda, assim. Agora já tá ok, mas dá diferença. Dá bastante, porque a corrida tem uma demanda muito grande, né? De caloria, de demanda energética aí, que você tem que suprir isso. E aí vem um fator legal, Carol, é importante falar isso aqui também, quando você come pouco, o pouco existe isso, em cada pessoa tem um mínimo, né, de quantidade de caloria para ser ingerida. Então, isso se chama taxa metabólica basal. Quando você come abaixo dessa taxa, seu corpo começa a entender como escassez de energia. E aí ele para de queimar gordura e começa a armazenar gordura. Aí a pessoa tá ali comendo, treinando pesado e comendo alface com a carne só e tá engordando. Como que isso é possível? Aí tem explicação por trás disso, né? Tá gastando muito, tá gastando aqui e tá comendo aqui. Então tem esse déficit todo tamanho aqui. O corpo começa a entender, pô, Carol precisa de comer aqui e ela tá comendo aqui, cara, tá acontecendo alguma coisa com Carol. Vamos parar de comer, tá bom? Exatamente. Pensando na sua sobrevivência, ele para de queimar gordura. 1 grama de gordura, ela gera 9 calorias. 1 grama de proteína e carboidrato, eles geram 4 calorias. Então, é muito mais inteligente para o corpo segurar a gordura que gera 9 e queimar o restante. Massa muscular e carboidrato. Carboidrato não vai ter, porque a pessoa não está comendo. Então, vai queimar músculo. Aí, lá na balança, a pessoa tá vendo o peso cair, só que ela tá perdendo massa magra, não tá perdendo gordura.
E ela não tem desempenho, aí tem queda de cabelo, aí em mulheres ciclo menstrual fica alterado, muita irritabilidade, uma vontade maluca de comer o doce, muita raiva, estresse, né? Principalmente quando está em período menstrual, a recuperação fica ineficiente, o intestino fica ruim. Enfim, uma leva de situações que vai começando a surgir por falta de matéria-prima. E é uma coisa muito óbvia também, né? Por exemplo, se você mandar o pedreiro construir uma parede, levantar uma parede, entregar para ele só areia, não tem como ele levantar a parede. Uhum. Então, eu quero correr mais rápido. E aí você está colocando para o seu corpo só água dentro do tanque, seu carro não vai sair nunca do lugar. E eu também entendo que sozinho a pessoa não vai saber, pô, mas tá, o que eu tenho que comer? Qual que é a quantidade? Cara, você tem que investir em alguém, mesma coisa na planilha, né? Pô, eu tô comendo certinho, mas eu não tô evoluindo, o que tá acontecendo? Cara, você tá treinando tudo errado. Você não tá fazendo treino de velocidade, etc, né? Então, tem essa situação também, de comer pouco. O ideal é casar os dois, né? Um treino bem feito e uma alimentação adequada para recuperar, para te dar combustível, né? Para treinar também. Tem que ser o casamento perfeito. Exatamente. Carol, qual que foi suas provas, suas distâncias aí? Quais foram as provas que você já participou? Então, antes eu fazia só provas curtas, né? De 5, 10 eu fiz algumas, mas nos últimos tempos eu tenho treinado para 18, 21. Estou focada nos 21, quero fazer algumas provas nessa distância. Perfeito, é a minha favorita. Eu acho ela mais desafiadora, assim, e ainda não vou arriscar os 42, mas pretendo também um dia. Eu acho que deve ser uma experiência muito legal, né? Sim, eu passei por essa experiência, né? No nosso bate-papo anterior, eu te contei essa situação. Sim. Eu vou contar aqui para o pessoal. Vou aproveitar e vou contar aqui para quem está falando. Não foi a melhor experiência, né? Então, para quem quer fazer... Não, para quem está começando a me acompanhar, talvez não saiba dessas histórias, né? Eu já pratiquei corrida, já corri corrida de 5, de 10, 16, 21, 42 e ultramaratona. Todas as distâncias eu participei. E a preferida é a 21. Estou apaixonado por 21. Eu sempre busco tentar melhorar meu tempo nos 21. Certo dia eu fui inventar de fazer o 42. E aí, vamos fazer o 42. E aí começa a treinar. O pior é o treinamento. Fazer os treinos longos, 30 e tantos quilômetros. Aí você treina 15 num dia, descansa 1, no outro dia 18, no final de semana 30. Então, assim, é bem desgastante os treinamentos, né? Aí um belo dia, estava chegando próximo da minha prova, que seria aqui no Espírito Santo, aconteceu a situação de não ter a prova, cancelaram a prova. E eu já estava todo treinado para a prova. Preparado. Preparado, exatamente. E aí um amigo falou assim, Jefferson, tem uma maratona chamada Maratona dos Gerais, que é em BH, vambora. Vamos, eu tô treinado, vambora. Cara, quando eu cheguei aí em Belo Horizonte para fazer essa prova, era um sobe e desce, e você sobe uma rampa e desce outra, e sobe, nossa, era assim, terrível. A prova, o objetivo era fazer abaixo de 4 horas, eu fiz em 4 horas e tanto, quase 5 horas de prova, nem lembro quanto foi. Mas assim, totalmente fora do que eu tinha treinado, né? Muita ladeira, um calor, umidade baixa, enfim, foi uma experiência não muito legal. Eu pretendo fazer uma outra no tempo melhor, etc. Uhum. E aí depois emendei no 72, no 76, que foi a ultramaratona, 12 horas do Exército, era 12 horas de prova, ganhava a prova quem corria maior distância, e meu objetivo era 70 quilômetros, e aí eu fiz 73 quilômetros em 9 horas e pouquinho. E aí parei a prova e terminei ali. Foi uma experiência mais por conta da parte profissional da nutrição, para identificar realmente na prática o que comer durante, como é que é a sensação, etc. E eu vi que a teoria é totalmente diferente. Isso é o legal, né? Você, além de ter a parte teórica, você ter a prática, isso facilita bastante na hora da prescrição. Então, essa outra maratona eu não quero fazer mais não, mas a meia e a... 21, né? 21 tá legal, tá legal. Carol, tem uma pergunta aqui? Sim.
Pode falar. Pode falar. Não ia só falar para ninguém ficar traumatizado com prova aqui em BH, não, viu? Mas realmente, tem muito morro, tempo seco, tem que se preparar mesmo. Tem que estar com a dieta certinha e Mas, com a hidratação certinha. mas depois você volta para fazer a volta da Pampulha. São 18, Ah, é. mais retinho. Dá para fazer um tempo legal, né? Dá para adiantar um pouquinho o tempo, melhorar o tempo. E você ia perguntar alguma coisa? Você ia falar? Não, você que falou que tem uma pergunta, né? Tá. Então, eu abri umas caixinhas de perguntas, talvez tenha até mais, mas um pouco que eu consegui ver. Deixa eu abrir ela aqui. Então, tinha 3 perguntas lá. 4 perguntas, na verdade. Uma pergunta, a pessoa fez. Na verdade, não sei se é uma pergunta, é um comentário. Sobre a parte de hidratação. Ah, tá. Ela viu um post meu aqui e aplicou isso, né? Vou falar o que ela colocou aqui. Ela tá falando que ela viu um post falando sobre hidratação e aplicou isso e melhorou muito o desempenho dela no treinamento só com hidratação. E perguntou se isso é possível, né? E sim, isso é possível. É possível. A parte de hidratação, para quem não sabe, a desidratação é um dos 3 fatores principais aí para você poder ter queda de rendimento. Se você chega no seu treino, na sua prova, já desidratado, é certo que você vai sentir e vai começar a ter problemas com isso. Então, como calcular a quantidade de água para você poder fazer durante os seus dias e dos dias que tiver um treino, né? Normalmente, 35 ml vezes o peso da pessoa é o recomendado durante o dia. E sempre nos treinamentos durante a semana, eu recomendo para os meus clientes acrescentar de 500 até 1 litro de água a mais. Então, se você calculou lá, vamos pegar aqui novamente os 70 quilos que eu tinha falado, vezes 35, vezes 35, 2 litros 450, 2 litros e meio. Então aí a pessoa, ela pode aumentar isso, eu recomendo ela aumentar nos dias dos treinamentos, jogar isso para 3, 3,5, e isso vai manter a hidratação dela num grau certo, né? Ideal para ela, e ela não vai sofrer isso nos treinamentos, principalmente nessa época de muito calor, né? Então a parte da hidratação é fundamental. E é uma coisa difícil, né? As pessoas Quem não acabam tem o hábito, né? É meio difícil mesmo. as pessoas que talvez não tenham muito hábito, você começar a se reeducar na quantidade de água é difícil, não é tão fácil. E eu falo, olha, você tem que tentar, você tem que entender que você tem que tentar. Existe certo tipo de coisas na vida que, não gosto, não tem jeito, filho, tem que fazer. Não gosto de pagar imposto de renda, mas tem que pagar, ué. A saúde, né? Com certeza. Exato. O corpo precisa desse elemento para ele funcionar. E quando não tem esse elemento, você começa a ter problema. Então é muito mais viável e inteligente você tentar chegar próximo ou conseguir a quantidade certa de água do que deixar acontecer algum probleminha de saúde. Começar a sentir dores nas laterais ali, seria uma pedra nos rins, enfim, aí começa a vir outros problemas de saúde mais agravantes, né? Então essa parte da hidratação é legal, esse comentário. Uma outra pergunta aqui é sobre suplemento. Para corredor, qual seria o suplemento ideal? Não existe... Só aproveitando que você vai falar de suplemento, tem uma pergunta aqui que fala do whey, não sei se você chegou a ver, do Giovanni. Whey pré e pós ajuda na síntese celular? Sim. Depois dá para falar sobre esse assunto também. Bom você ter falado. Então, ajuda sim. Na verdade, o whey protein, ele só substitui a proteína, é uma substituição de proteína, né? Então, é a proteína do soro do leite. Isso no seu corpo vai chegar lá como uma molécula de proteína. Essa molécula é quebrada em aminoácidos. Então, libera aminoácidos do seu sangue e aí o seu organismo constrói uma nova proteína para você produzir, né? No caso, a síntese celular. Então, você teve uma microlesão, consumiu uma proteína, seu corpo pega essa proteína, quebra ela em aminoácidos, e esses aminoácidos formam uma nova proteína dentro do seu corpo esteja precisando, e aí sim forma uma célula. Então, não é que você precisa do whey. Por exemplo, o pão com ovo já supre sua necessidade, né? O ovo ali te oferta a proteína, as quantidades certas. Mas pensando em praticidade, às vezes a pessoa termina o treinamento,
Cara, terminei o treino 7 horas, 7h45 eu tenho que estar no ponto, ou eu tenho que estar no trabalho, enfim, correria do dia a dia, não dá para fazer a refeição sólida, ele utiliza o whey protein, aí vai suprir a demanda dele do mesmo jeito. Vai suprir a demanda, mas não vai gerar saciedade, porque o whey protein é líquido, rapidinho absorve, 15, 20 minutos está no sangue já. Então, não gera a mesma saciedade, aí é um outro problema. Por quê? O cara acabou de treinar, ele toma só um líquido, daqui 30 minutos, 1 hora ele tá parado de fome de novo. Uhum. Então existe esse detalhe também. Mas sim, o pré não precisa não, tá? Mas o pós seria interessante, que aí você vai suprir uma demanda de proteína que seu corpo está necessitando, né? Você vai colocar ali uma quantidade boa. Teve Sim. outra aqui, eu vou aproveitar e emendar aqui, depois eu volto aqui. Jefferson, pré-treino com suco de uva pela rápida absorção deve ser ingerido com o máximo de quanto tempo anteriormente ao treino? Então, você pode fazer com 20 minutos, cara. 20 minutos antes do treino, ele já é o suficiente para você conseguir utilizar essa fonte de energia durante o seu treino. E aí você toma, por exemplo, você vai começar realmente o seu treino 6 horas. 5h40 você tomou, esses 20 minutos, você começa o seu treino com 5 minutos, se você tirar a sua medida de glicose ali, você vai ver que ela já vai estar bem mais alta. Então, por conta tanto da parte do treino, quanto também da parte do suco que você acabou de tomar. Então, 20 minutos já é uma quantidade para o suco, né? Mas eu sempre falo 30, porque a pessoa... tem gente que, tipo, bota o celular para despertar e já dorme com a roupa da corrida, já levanta, joga água no rosto, toma o suco, calça o tênis e já vai. Cara, assim é legal. Vou fazer um treino leve, beleza, vai crescendo em performance, não vai ajudar muito, não. Tá. Aí o suplemento ideal, né, para o corredor, que perguntaram. O suplemento ideal, não existe, na verdade, suplemento ideal. Existe, sim, a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que a pessoa está necessitando de acordo com o treino dela. Então, suplementação para corredores, normalmente é bem raro, assim, eu não passo muita coisa. Em algumas fases dos treinamentos que eu começo a passar, por exemplo, treinamento para maratona, é interessante você utilizar a cápsula de sal nos treinos longos. Isso pensando na redução da quantidade de sódio que você está tendo ali durante o seu treinamento. Cápsula de sal, aí vem os gelzinhos de carboidrato. Tem gente que gosta de utilizar o oximase, eu até tenho o oximase, que seria o amido de milho, né, em forma de suplemento. Seria uma absorção de um carboidrato que ele é degradado lentamente, então ele vai liberando glicose aos poucos. Isso serve mais para os treinamentos longos ou para pessoas que têm um tempo maior para treinar, por exemplo, acorda 5 da manhã e vai treinar só 7 horas. Aí você tem 2 horas aí, então você pode utilizar isso. Assim, basicamente a suplementação de corredor é carboidrato. Quando precisa, eu sempre tento passar alimento, né, de verdade, que a pessoa consegue ter mais outras coisas, a não ser um macronutriente só, né? Então, Quanto tempo depois do treino que a pessoa deve suplementar carboidrato? Por exemplo, ela vai fazer uma prova mais longa, mais ou menos com que tempo assim que ela come? O pós-treino, você fala? Não, durante um treino. Ah, tá, durante. Então, durante o treino, um gelzinho de carboidrato, por exemplo, vai depender também da intensidade. Vou te falar aqui uma situação. Por exemplo, vai fazer 21. Qual que é o objetivo da prova? Toda vez que a pessoa vai fazer uma prova, eu faço uma estratégia nutricional para a mesma, né? Então, se a prova é no domingo, ou a prova, o treino longo é no domingo, essa pessoa, no sábado, ela já tem uma preparação, um aumento maior de carboidrato, e durante essa prova eu preciso saber qual que é a intensidade disso. Cara, essa prova você vai colocar uma intensidade ou você vai uma coisa constante para terminar? Se for intensidade, a suplementação ela vai com antecedência. Por quê? Lembra do exemplo do Kipchoge que eu falei? O cara estava muito rápido. Então a suplementação dele era a cada 15 minutos, 20 minutos ele estava suplementando. E precisa disso, porque senão não consegue manter, né? Então se a pessoa vai correr uma intensidade que seja rápida para ela, eu sempre oriento ela a consumir uma fonte de carboidrato, seja um gel, uma mariola, um melzinho, aí com 35, 40 minutos. Isso é porque ela já consome e com mais
10, 15 minutos, isso já está no sangue, né? Então ela consegue aproveitar. Então eu sempre oriento, se for intensidade rápida, for algo rápido, intensidade alta, na verdade, você utilizar aí com 35 a até 50 minutos é uma coisa ideal. Aí é individual, mas nessa margem, né, de 35 a 50 é o que eu particularmente prescrevo e é o que eu uso. Jefferson, vou fazer a meia maratona, uma coisa bem leve, vou parando, vou tirando foto, vou conversando, vou gastar aí 2 horas e 20. Cara, você pode utilizar a cada 1 hora e 10 se você utilizar um gelzinho. Porque a fonte de energia que você vai ter predominância vai ser gordura, que seria beta-oxidação. Porque você está lento. E aí seu corpo não tem tanta necessidade energética. Ele não precisa ser rápido para produzir energia. Você está indo devagarzinho, então ele consegue utilizar a gordura como fonte de energia. Então a suplementação de carboidrato é para manter a sua glicose. E aí, entre 1 hora até 1 hora e 20 é o que normalmente eu prescrevo para esse tipo de público, né? Que vai correr uma coisa mais leve. Então, varia bastante, Carol. Depende muito. Realmente é personalizado. Não dá para... é X tempo. Você pode fazer. Não, mas se o cara for correr lento, não vai adiantar. Vai perder tempo, ele vai perder suplemento, né? Vai depender desses fatores. O intra-prova é fundamental ser de acordo com a intensidade. A pessoa precisa, o profissional, o nutricionista, ele precisa conhecer um pouquinho de intensidade. Qual que é a intensidade? Qual que é a demanda? Se a intensidade for alta, glicose um pouco mais rápido. Se for intermediária, pode jogar um pouquinho mais tarde. Se for lento, não tem tanta necessidade de utilizar assim em curto prazo, né? Você pode colocar aí com um tempo maior de prova. Tá? Certo. Aqui teve mais uma outra dúvida. Então, já falei que da água, que a pessoa perguntou, a água já foi. Aqui foi o suplemento. Cervejinha. Meu Deus. Essa parte aí. Pós-corrida, o pós-corrida. O que eu acho, a pessoa perguntou, Jefferson, o que você acha da cerveja pós-corrida? Muita gente utiliza, né? Eu vou falar como profissional primeiro, depois eu falo como corredor. Como profissional é péssimo. Péssimo porque o etanol, o álcool ali presente na cerveja, ele desidrata e você já está totalmente desidratado, você piora muito a sua situação. Então é essa parte nutricional, pensando em recuperação, você está destruindo o seu corpo. Mas a parte agora do corredor, só quem cruza um pórtico de chegada sabe a alegria e sabe o sofrimento que teve para alcançar aquele objetivo. Então, a minha parte de corredor fala muito mais alto do que a minha parte nutricional. Jefferson, eu quero já me recuperar, eu quero fazer uma coisa certinha, meu amigo, é isso aqui então. Então, esquece essa cerveja, esquece a bagunça, vai tomar um suco, uma água de coco, começa a hidratar, começa a comer fruta, normalmente pós-prova entrega ali algumas coisinhas, né? Você vai se hidratando. Jefferson, terminei a corrida, cara. Pô, minha família tá lá, meus amigos estão lá. Cara, vai aproveitar. Vai curtir e depois você come. Chegar em casa, você come normal e tal. Então, a parte do álcool pós-treino, pós-corrida, pensando na parte de recuperação, é péssimo. Você tá piorando muito a sua situação ali. Mas pensando na parte do corredor, por eu ser corredor também, cara, é individual isso. Eu não gosto muito de me meter. Eu tenho que passar a orientação, lógico, mas eu não vou cobrar do cara fazer ou não, né? Quer tomar sua cerveja, toma, aproveita. Você conseguiu bater seu tempo, não conseguiu, você concluiu a prova, você conseguiu seu treino, faz o que você quiser ali, né? Então tem esses dois lados, né? Eu sempre falo dos dois lados. O lado do profissional e o lado do corredor. Nos dias de prova pode, né? Faz uma comemoração ali, mas nos treinamentos é bom manter, né? Uma alimentação saudável, hidratação. É isso aí mesmo que eu falo, cara. Deixa para você aproveitar no seu dia da prova. Aproveita no dia da prova. Pode até fazer também durante o seu treino, mas já sabendo do prejuízo. E aí é individual. A pessoa, ela escolhe, eu não estou muito afim de recuperar, enfim, eu quero tomar minha cerveja, beleza.
Pode fazer, mas a pessoa tem que ter noção do que ela está fazendo. Então, isso eu deixo bem claro, ó. Isso aqui vai te atrapalhar, mas você que toma a decisão. Ou você faz ou você não faz. Então, realmente muito individual essa decisão do álcool. Eu tenho que falar o que acontece, eu tenho que falar o efeito que aquilo vai fazer no corpo, e com nada, não só com álcool, com dieta, com tudo, eu não vou falar o que a pessoa deve ou não fazer. Ela tem que saber isso, né? Perguntaram alguma coisa aqui? Sobre, né? Proteína. Proteína durante a prova é aconselhado? Cara, não. Não é aconselhado pensando em velocidade. Por quê? Proteína, por exemplo, você suplementar aminoácido, tem muita gente que faz esse uso, né? BCAA, em pó, tal. Durante a corrida, ele não vai acrescentar muita coisa. Por quê? A predominância da produção de energia não é aminoácido. Seu corpo não está utilizando aquilo dali para você poder melhorar seu desempenho. Existem alguns estudos que mostram que você não tem nenhum benefício utilizando aminoácido. Isso para desempenho, para velocidade. Agora, ultramaratona já muda muito. Muda muito. Não sei se a pessoa que perguntou é ultramaratonista ou participa de alguma prova mais longa. Aí sim, aí precisa. Precisa por quê? O cara vai fazer, igual a situação que eu já trabalhei. Uma pessoa foi fazer uma prova do Circuito Mundial de Ultramaratona. Eu lembro que eu não lembro o nome, o TMB, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que era. Mas era uma prova que saía de uma montanha na França e terminava em outro país. O cara ficava 30 e tantas horas correndo. E direto, sem parar. 30 e poucas horas correndo direto, sem parar. Tinha os postos, né? Os postos de apoio para ele poder reabastecer, comida, etc. Parar, trocar tênis, caso ele queira. E aí, cara, tem que ter proteína. Não tem como. O cara tá perdendo muita massa muscular. Naquela situação ali, o corpo tá pegando tudo. Tudo que for possível produzir energia, o corpo vai pegar. Proteína, carboidrato, tudo. Então, nessa situação, aí sim, vale a pena a suplementação de proteína. O caso dele até colocou aqui, ciclista. Cara, não tem necessidade. Se não for uma ultramaratona. No ciclismo, por exemplo, tem... esqueci o nome agora do campeonato brasileiro. Esqueci. Mas tem umas competições que são dias, né? Um dia, 2, 3, em dupla ou individual. São 3 dias de prova. Aí a pessoa para, etc. Mas nessa situação, aí você pode até pensar devido ao desgaste. Mas numa prova comum, assim, 10 km, 21, etc., não vale a pena, não. E a zero, acho que era da cerveja, né? Cerveja, isso. Então, a zero, aí já você corta o álcool, já melhora bastante. Mas pensando em hidratar, você só não piora. Você se mantém, você só não piora. Já é ótimo. A pessoa gostar, né, da cerveja zero, maravilha, já melhora bastante. Não, na verdade, não piora. Ela chegou na prova, ela está desidratada. Consumir uma cerveja zero não vai hidratar ela. E também não vai piorar a situação, porque não tem um álcool presente ali. Então, fica no 0 a 0, já é melhor. E aí a pessoa toma uma cerveja, toma um pouquinho de água, e aí as coisas vão fluindo, né? Carol, aqui da minha parte é isso. Perguntas, tem alguma coisa aí? Pois é, vamos ver aqui. Gente, mais alguma pergunta? Podem mandar aí. Eu não sei se o meu Instagram aqui, ele fecha com 1 hora ou se está estendendo mais. Se for com 1 hora, tem que ser era 1 hora, né? Antes era 1 hora. Eu não consigo ver as mensagens mais para cima, assim. Mas eu vi que alguns amigos mandaram. Quero agradecer, né? Aproveitando. Pô, bacana que a galera curtiu. É importante, eu vou deixar essa live salva, porque a galera não é tão comum as pessoas ficarem buscando muito esse conhecimento de nutrição mais específico, né? A galera quer saber mais do emagrecimento, como é que faz, quais são as dicas.
qual que é o macete, a fórmula mágica. E então aí a gente vai começando a passar informações e vai criando expectativas. Então a galera que ficou e que vai assistir isso aqui depois começa a ver, pô, que legal, suco de uva dá para fazer. Pô, eu consumia 2 ovos antes de treinar, vou parar de fazer isso. Pô, vou fazer a questão da água, vou começar a calcular aqui 35, 40 ml vezes meu peso, vou aplicar isso para ver. E a pessoa começa a aplicar e começa a vir os feedbacks depois. Isso é muito legal. Já teve gente mandando feedback positivo aí. Então é isso que é válido. Creio que acho que não tem mais perguntas, né? Já quero te agradecer bastante, entrando nessa reta final aqui. Esse bate-papo informal, se podemos dizer, né? Uma coisa descontraída, passando informação bacana, passando informação de uma linguagem mais fácil de ser entendida, né? Mesmo com algumas coisas técnicas, mas que o pessoal conseguiu entender, espero. E é isso, Carol. Obrigadão. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos. Se tiver mais alguma coisa para você falar aí, fique à vontade. Sim, quero te agradecer também, né, pelo convite, por ter passado tantas informações úteis para a gente que gosta de correr, e não só para quem corre, mas você passou até informações extras, assim, né, para quem quer se alimentar bem também. Então, te agradeço muito pelo convite, e depois a gente produz mais conteúdo juntos. Espero que o pessoal tenha gostado também. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. Valeu, show de bola. Boa noite, galera. Boa noite, até Até a mais. próxima. Tchau, tchau.